Diz assim as Santas Escrituras, no livro do Evangelho de Marcos 15, 33 a 41. Chegando o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Elohim, Elohim, lema sabachthani. E isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: Vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre e, colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Espere, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, espiou. E o véu do santuário se rasgou e as duas partes do altar abaixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E estava também ali algumas mulheres, observando de longe. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galileia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E além destas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Leitura da Nova Almeida atualizada. Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ela nos inspire, nos fortaleça para nós pregarmos o Teu Evangelho. Que a Tua iluminação do Teu Santo Espírito, Senhor, nos esclareça tudo aquilo que vamos falar aqui nesta oportunidade. Nós oramos a Ti, Senhor, por todos que estarão ouvindo a Tua palavra, não só aqui no templo, mas também nos nossos canais do YouTube e do Facebook. Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Sente, meus irmãos. Eu escolhi aqui 3 frases da palavra de Deus. Uma, amado, no verso de número 34. Também no 37 e no 39. 3 versículos que eu quero, nesta oportunidade, compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, que Deus tem para mim, para você, para aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo. E a primeira frase está no livro de Marcos 15, 34. Deus meu, por que me desamparaste? Meus irmãos, ao assumir o pecado do homem pecador, o Filho do Homem, no exato momento, foi abandonado pelo Pai, que aborrece o pecado e a sua morte na cruz. O ferido no calcanhar que Deus falou para Adão e Eva, que seria ferido no calcanhar. Vamos ver um pouco mais sobre isso mais na frente. No verso de número 37, mas Jesus, dando um forte grito, expirou, morreu. Tá? Vamos ver esse verso 37, amado. A morte do Filho do Homem
foi o pagamento pelo pecado da humanidade adâmica. Essa morte foi quitada, amados, ou a quitação do homem pecador. E todo aquele que se arrepende do seu pecado e crê no Senhor Jesus, o Filho do homem, Deus estará perdoando ele e dando a ele a vida eterna. Vamos ver um pouco mais na frente. E também o verso de número 39, que a frase diz assim: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E essas palavras vêm de um soldado romano. Uma das maiores declarações, amados, foi dada por este soldado romano. Ele se chamava Longinus. E, amados, e não um centurião, como muitos dizem que foi um centurião. Mas aqui em Marcos dá para entender bem isso aí. Que redimiu, amados, do que ele viu, o que ele contemplou, desde a manhã, quando Jesus tomou a cruz, já eram 9 horas, né? E saiu para o Gólgota. E lá ele foi pregado na cruz ao meio-dia, e ali, amados, continuou o sofrimento do Filho do Homem amado. E ali ele reconheceu que, na verdade, ele era o Filho de Deus, que ele veio para cumprir a promessa de Deus aqui na terra. Então, nós vamos, amados, ver esses 3 versos aqui e compreender o que Deus tem para nós nesta mensagem de Marcos, capítulo 15. O primeiro ponto é o verso 34, Deus meu, por que me desamparaste? Nós vamos ver aqui nesta mensagem o que foi essa separação, o que aconteceu com essa separação, que o Filho de Deus, o Filho do homem, estava dizendo ao Pai, né? Por que me desamparaste? Até o final desta mensagem, você vai entender o que significava isso. Olha, amado, o Filho do homem, Jesus Cristo, na encarnação dele aqui na terra, ele foi encarnado para cumprir a missão que Deus deu a ele quando ele prometeu ao primeiro casal, Adão e Eva, amado, o qual viria da mulher Eva, o descendente, que aliás era o Filho do homem, que viria ao mundo para, amado, ser ferido no calcanhar. Esse ferido no calcanhar significa, amados, a morte de Jesus na cruz, não é? Mas diz também que ele haveria de esmagar a cabeça da serpente. Enquanto ferido no calcanhar é a morte, a esmagação da cabeça da serpente é a ressurreição de Jesus. Muito bem. Então, o Filho do homem veio ao mundo. Aqui ele viveu 33 anos. 32 anos ele viveu aqui e mais 11 meses ele viveu sem pecado, sem nenhum pecado. Ele só conheceu o pecado no final, amados. Quando ele celebrou a Páscoa, ele estava encerrando a antiga aliança do povo judeu que esperava a vinda do Messias, esperava a vinda do Filho do homem, meus irmãos. Mas ele também celebrou, depois da Páscoa, encerrou agora
a Páscoa, não tem mais Páscoa. Hoje Israel comemora, até outros comemoram, mas não existe mais isso. Mas depois, sim, ele tomou o pão e o vinho. E ele pegou o pão e levantou assim e disse: isto é meu corpo que será dado por vocês. Todas as vezes que vocês comerem dele, lembre-se de mim. E depois ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, amado. Não é? Então ele está dizendo ali que ele ia assumir os nossos pecados. Primeiro, dar o corpo dele para ser morto na cruz. Segundo, o sangue derramado era a nova aliança que chegava à igreja de Cristo. Essa que nós estamos aqui reunidos e adorando a Deus. Então, o Filho do Homem, amado, comeu do pão, o símbolo do seu corpo que seria distribuído, amado, pelos discípulos ali, né? Porque ele iria ser morto na cruz. Olha, irmãos, a trajetória, preste atenção no que eu vou dizer agora, olha, a trajetória da cruz, o sofrimento, amado, do Filho do Homem foi algo terrível. Como pregamos na semana passada, né? Mas não terminou ali, né, o sofrimento dele. Agora, amados, é que vai acontecer algo muito forte, amados, no sofrimento do Senhor Jesus. Olha bem, ele foi levado, dado a ele uma cruz, que já estava com a coroa de espinho, e ele pegou a cruz para levar para o Gólgota, teve o apoio lá, né? Teve um apoio também que o levou a cruz até o Calvário, né? Que levou, ajudou a ele a levar a cruz. E ali, quando chegou ao meio-dia, no Gólgota, aonde nós estivemos lá, eu e Marlene, ali as cruzes de dois ladrões e dele. E ele foi pregado na cruz. Ao meio-dia, num sol escaldante, chamada a hora nona, a hora sexta, para os judeus. Ali ele sofreu, não é? Ele sofreu muito ali, amado, pregado na cruz, porque vinha aquele povo e xingava ele, dizendo para ele, amado, salve-se, se você diz que é o Messias, se você diz que é um Deus, salve-se, desça dessa cruz, salve a gente também. Aquele povo estava fazendo ele sofrer, amado, não é? Quando ele disse as palavras Elohim, Elohim, lama sabachthani, em hebraico, ele estava dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Aí naquela hora, aquele povo ali, pegaram uma esponja, molharam no caniço e botaram vinagre e colocaram, amado, para ele beber, e ele não bebeu, né? E ainda ficaram xingando, chame Elias para lhe ajudar. Ficaram xingando o Senhor Jesus, amado, né? Então, foi um momento difícil para o Filho do Homem ali na cruz do Calvário. Por isso que o verso de número 36 diz assim, e um deles correu para embeber uma esponja de vinagre e, colocando-o na ponta do caniço, deu-lhe de beber naquela oportunidade. Foi um sofrimento ali muito grande na cruz do Calvário. O maior sofrimento do Filho do Homem não foi esse. O maior sofrimento do Senhor Jesus foi ter que assumir o pecado meu e o seu, da humanidade, até mesmo dos eleitos, para assumir o nosso pecado, e todo o nosso pecado foram jogados nas suas costas, e por esse motivo, ele, duas coisas, foi morto, segunda coisa, foi abandonado pelo Pai. Por isso que ele dizia, Elohim, Elohim, né?
Lama sabachthani, Deus meu, por que tu me desamparaste? Porque ele estava com os pecados e ele aborrece o pecado. Naquele momento que ele estava pagando a nossa conta, ele estava em pecado, não porque ele tivesse pecado, mas porque ele estava com o meu e com o seu pecado nas costas. Meus amados, em segundo lugar, o verso de número 37, que diz, amado, mas Jesus, dando forte grito, expirou, morreu. Mas naquela hora da morte dele, algumas coisas aconteceram. Primeiro, já havia uma escuridão desde o meio-dia, da hora sexta, até a hora nona, às 3 da tarde. Ou 15 da tarde para nós, certo? E ele, na hora nona, ele morreu. Meus amados, pagando a culpa do nosso pecado, né? E assim ele cumpriu a missão de Deus de vir ao mundo para se encarnar aqui, para ser aquele que foi prometido a Adão e Eva, do descendente de vocês virá um que vai pagar a conta de vocês, que Adão caiu no pecado. Foi ele que veio, pagou a nossa dívida, sem pecado, assumiu o nosso pecado, para pagar a dívida de todos que creram nele, para serem salvos. Olha, meus irmãos, Deus fez isso por nós. Mas preste bem atenção. O inimigo, amado, que era a serpente. Quem é que estava lá quando Adão pecou lá no início da criação? Era a serpente. E a serpente seduziu a mulher para enganar o homem, e o homem comeu do fruto proibido e por ter... Mulher tinha comido já 1 mês, 2, 3, 4, não tinha nenhum problema, porque não era ela a cabeça federal da criação de Deus, era o homem. A mulher veio da costela, ele veio do pó da terra, e ela veio do subpó da terra, que era a costela de Adão. E ele veio ao mundo, meus irmãos, né, para pagar a nossa dívida. Por isso que ele, olhando para a serpente, disse, olha, a serpente, coloca, Gênesis 3:15, coloca inimizade entre você, serpente, que é o diabo, o dragão hoje, no Apocalipse é o dragão, e colocarei inimizade entre esta mulher e este homem, Adão e Eva, e você vai ferir o filho dela quando vier. Jesus, 4.000 anos depois, nascido de mulher. Gálatas 4:4. Nascido de mulher na plenitude do tempo. E ali, meus amados, Deus disse à serpente, serpente, você vai ferir ele no calcanhar, porque ele vai morrer para pagar nossa dívida na cruz, mas ele vai esmagar a tua cabeça, serpente, expulsar das regiões celestiais. A vitória, amado, do grito forte do Filho, do homem, irmãos, que termina o fim da separação. O véu, a cortina, amado, que separava o lugar santo dos santos, se lembra, Salles, lá do tabernáculo? Ele acabou com aquilo ali, o Filho do Homem veio no exercício, amado, da humanidade encarnada. Ele veio como homem, meus irmãos, a conta nossa foi paga e cancelados os nossos pecados. Por isso que Paulo diz lá em Colossenses capítulo 2, verso 14, ele diz, cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava nas ordenanças, não é? O qual nos era prejudicial, e removeu inteiramente nossa dívida, cravado na cruz do Calvário, pagando a nossa dívida. Que maravilha, meus irmãos, né? O nosso grito de vitória, eu e você, amados, né? Dos que creem no Filho do Homem, amados, está lá nos versos 37 e 38, mas Jesus, dando um forte grito, expirou
expirou, o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Agora o tabernáculo está livre, porque agora nós não podemos entrar no lugar do Santo dos Santos, porque Jesus está conosco e está no céu. Deus seja louvado, irmãos. Terceiro e último lugar, amados, o verso 39. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus, um soldado que estava vendo tudo aqui. Quem sabe um daqueles soldados que viu ele recebendo a coroa de espinho? Talvez tenha sido um daqueles soldados que viu os outros colegas dele com os sacrificando ele, né, com chibatadas, né? E ele sofrendo na mão dos homens. Sofreu tomando a cruz de manhã cedo para ir para o Gólgota. Sofreu na cruz. Aquele soldado viu quando escureceu ao meio-dia até às 3 horas da tarde. E ele disse, isso aí é algo fantástico, não é? Meus irmãos, o soldado romano que acompanhava todo o desenrolar da crucificação do Filho do Homem, desde a crucificação, amado, os momentos de maior sofrimento pregado na cruz do Calvário, a escuridão desde as 12 horas até as 15 horas, irmãos, o soldado ficou convencido e disse, este verdadeiramente é o Filho de Deus. E ele se converteu naquela hora, né? E há quem diga que aquele soldado de nome Longinus foi o primeiro convertido a Jesus depois da morte dele, no dia da morte dele. E diz que ele se tornou um grande crente, a história que se conta fora da Bíblia. Ele tornou-se um grande servo de Deus. Longínquos, né? Olha, meus irmãos, o que falta nas pessoas em nossos dias de hoje para, amados, se converter a Jesus Cristo, que é o único Deus, só Ele pode salvar o homem, ninguém pode salvar o homem do pecado, da condenação à morte, só quem crê em Jesus Cristo e for salvo por Ele estará se livrando, amado. Aquele soldado fez a maior confissão de todas as confissões, este verdadeiramente era o Filho de Deus que esteve aqui conosco. Meus irmãos, o soldado romano, com a sua declaração, se tornou a maior declaração de confissão de alguém que creu, porque ele era um romano, era um gentio, nem era judeu, e ele creu ali, né, no Filho de Deus. Ele foi, portanto, o primeiro convertido ali na morte de Jesus Cristo. E concluindo, meus irmãos, o momento da cruz, amado, o Filho do Homem assumiu, olha, o meu e o seu pecado, de todos os pecadores que creram nele, amados, e foi aquele momento que o pecado da humanidade, amada, especialmente, foi perdoado com a sua morte na cruz, a todos que creram nele. No momento da morte, o Filho do Homem deu o grito de pagamento, amados, dos pecados que os eleitos tiveram, e essa era a situação, amado, pela qual o homem poderia ser salvo. Só com a morte de Jesus é que ele poderia ser salvo. Amados, a maior de todas as confissões, amado, que alguém pode fazer na vida é essa confissão que este soldado fez, não é? Dizendo com todas as palavras, ele verdadeiramente era o Filho de Deus. E eu quero concluir com uma pequena historiazinha. Presta atenção. Certos soldados estavam morrendo na guerra, ali no lugar dos hospitais improvisados. Aquele soldado estava ferido, né? E de repente chegou o capitão que visitava as enfermarias, né?
De que igreja você é? Porque ele sabia que ele era crente. Aí ele pensou um pouco e ele respondeu: da igreja de Jesus Cristo. Respondeu o soldado, com toda a firmeza, né? E ele disse: qual é a sua convicção, meu jovem? Aí aquele soldado citou uma palavra que se encontra nas Escrituras Sagradas. Ele dizendo: qual é a sua convicção? Né? Ele disse: eu estou convencido, capitão, que nem anjos, nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem principais deste mundo, nem coisa do presente século, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus. Aquele homem ficou chocado, né? Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos?